tudo bem com você? Que tem como signo solar, ascendente ou lunar, ou alguma casa astral importante, a constelação de Aquário. Eu espero que os seus caminhos estejam cada dia melhor. Seja bem-vindo ao canal da Cigana Isolda. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marisa, eu sou uma capricorniana com ascendente em Gêmeos, Lua em Libra, mas quem comanda meu mapa? Constelação de Virgem. Então, se você quer ter essas informações também, por um valor bem acessível, você acessa meu WhatsApp, faz o depósito e eu vou estar te enviando um mapa o mais completo do momento. Agora, se você quer saber só seu ascendente, digita no Google. Quero saber meu ascendente, você vai conseguir isso gratuitamente, desde que você saiba a hora em que você nasceu, tá bom, meu amor? Este é um vídeo com previsões para esse segundo semestre de 2022. Todos os anos eu publico em junho, mas este ano eu tive uns contratempos e eu estou atrasada. Mas não é por isso que eu não vou cumprir o meu compromisso com você. Vamos lá. Meditação para você, Aquário. Para você já começar a pensar o que você vai fazer daqui para o final do ano. Vamos ver, Aquário? Também não tô tão atrasada, porque na verdade o ano astrológico começa em março, né? Então, se a gente for pensar nisso, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Vai começar agora em agosto o segundo semestre. Ó, vieram duas cartas. Vamos ver o que diz? Toda semente precisa ser regada, assim como toda planta precisa ser adubada, mas também podada. Às vezes, alguns cortes implicam em grandes ganhos. Pense nisso, Aquário. Tem algum setor da sua vida aí que tá igual uma plantinha, né? Precisando aí de um manejo drástico. A outra meditação diz assim: saiba contar consigo mesmo e apoie-se. Seja seu maior aliado. Mas lembre-se de que ajudar os outros é a maior forma de fortalecimento próprio. É dando que se recebe. Não significa apenas que colheremos depois o que plantarmos hoje, mas também que ao abrirmos a possibilidade de doação, nos transformamos no canal de recepção. Aí eu me lembro de Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, palavras ditas, né, há mais de 1000 anos, ecoando aí para nós, ressoando aí para finalizar 2022. Deixa eu pôr a nossa cigana Isolda aqui com o cigano Dimitri para reger o nosso jogo. Vamos lá. Meus amores, diante dessas palavras, vamos ver o que a magia de uma bruxa tem a dizer para você, Aquário. Ai, Lelê, já começou, né, assim, com palavras profundas, para se pensar muito. Essa aqui não entrou, então vamos nós. Gente, a lâmina do sol. Olha que gracinha. Coloque o sol de volta no seu céu, Aquário. Tá faltando alguma coisa aí, né? Então, essa lâmina diz para você, quando você for construir algo, construa algo que não vai desmoronar se uma pessoa sair pela porta da frente, não. Você não pode depender de outra pessoa para se sentir feliz e realizado. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra. E você é a única que com certeza ficará. Então, Aquário, arrume tempo para encontrar fontes de alegria, muito mais do que as pessoas amadas, porque você merece uma felicidade duradoura. E essa felicidade a gente encontra dentro de nós mesmos, nos pequenos momentos, nas vivências que nós temos.
Hoje o babado tá forte por aqui, né? Deixa eu ver aqui com o tarô Zen de Osho o que é que vem. Deixa eu pegar aqui o oráculo. Eu já fiz isso para os outros signos e vou fazer para vocês também. Vou embaralhar e vou cortar em 4. Ih, mas ele tá mandando carta sozinho. Eu vou aceitar, ó. A saúde, as finanças. Outra, os relacionamentos. Vou pegar de baixo, ó, o que ficar. As amizades e a família. Vamos conversar sobre essas lâminas, Aquário. Vamos lá. Pronto. Essa primeira lâmina que caiu daqui quando eu estava embaralhando se refere à saúde, tá, Aquário? E veio essa linda carta da amistosidade. Observe que as árvores, os galhos estão se entrelaçando. Uma é amarela, a outra é fúcsia, né? Então aqui está falando como se o céu e a terra estivessem interligados pelo amor. Você deve fazer dessa amistosidade uma missão de vida para melhorar os conflitos que eu vejo ao longo do seu caminho na área da saúde. Você pode estar se anulando, se deixando de lado, resolvendo problemas alheios, esquecendo de você. Então ligue o alerta. A sua saúde é uma das coisas mais importantes. Seja ela a saúde física, a saúde mental ou espiritual. E você está precisando de cuidados nesse momento. Essa carta pede que mesmo em meio a muitas complicações, você tire um tempo para você. E ali atrás já o oráculo disse da meditação e aqui também. É muito necessário que você tire um tempinho para resolver os seus problemas. Dedique-se à meditação e você vai ver que tudo vai de uma forma melhor. Você não está conseguindo conviver consigo mesmo porque muita gente está procurando você. Mas nesse resto de ano, você pode sim ajudar, mas também tem que tirar um tempo para ajudar a si mesmo, tá? Principalmente na saúde. Na carta das finanças e da carreira, veio a carta do forasteiro. E aqui, meus amores, reparem nesse menininho, ele tá pro lado de fora querendo entrar, o portão tá fechado com corrente e cadeado. O que isso quer dizer na sua carreira, na sua vida financeira? Que ocorrerão muitas dificuldades nesse setor. É uma mensagem negativa que pode ter relação com perda de emprego, queda na autoconfiança. E a sugestão aqui é manter-se positivo, buscando agir de uma forma diferente do que tem feito até agora. Então, assim, é uma carta que você precisa rever alguns padrões. É preciso rever padrões de como você faz para que você evite essa perda de emprego. Eu vejo alguns de vocês muito descontentes com o que fazem. Você está se sentindo estranho. E eu digo até aqui que é um período de transição. Que você tem que estar atento para não se deixar tomar pela dor, pela infelicidade. Não passar isso no seu trabalho, naquilo que você faz. É como se você tivesse que olhar para dentro de si e fazer aquela pergunta: Aquário, o que é que você quer? Por que que você está fazendo isso? O que que você realmente deseja fazer? Você está com uma desconexão absoluta. E nesse momento, essa conexão
essa desconexão, ela só pode abrir esse cadeado se você fizer a meditação e se conectar com o universo. E você só vai se conectar quando você mergulhar profundamente dentro de você. Então, assim, um período que até para conseguir uma nova vaga de emprego no mercado tá complicado. Então, veja, Aquário, que os conflitos, na verdade, desde que a gente começou esse jogo, eles estão dentro de você. Então, dá para evitar essa turbulência? Dá, meditando. Aqui no canal, eu deixei na playlist um videozinho de 6 minutos de meditação, bem rápido. Acorda esses 6 minutos antes, faça logo cedo. Depois você vai me dizer, liga o som, respira profundamente, vai fechando os seus olhos, deixa a coluna ereta, que é para o fluxo de energia entrar e sair. E depois você me conta em uma semana como é que você já melhorou, tá bom? Na área dos relacionamentos, nós temos a carta da mente. Eita, Lelê! E aqui, gente, mostra uma cabeça cheia de engrenagens, né? Pedaços de peças. E aqui tem pequenas colunas de tijolos, meio tortuosas. A coisa aqui tá que tá, né? Então, assim, você tá preso numa viagem dentro da sua cabeça. Eu peço a você que pare um pouquinho. Entre no seu quarto, feche a porta, ligue um gravador e passe a falar, sem medo, o que quer que lhe venha à mente, durante 5 minutos. Vai falando tudo que vier na cabeça, qualquer coisa. Depois você desliga, sai, dá uma volta e ouve o que você disse, sem censura. Eu tenho certeza que você vai ficar perplexo diante das voltas que sua cabeça está dando. Se você não quer gravar, porque você não quer que ninguém ouça, eu digo a você o seguinte: em qualquer dia, em qualquer lugar, sente-se, coloque um papel na sua frente e vá escrevendo o que lhe passar na cabeça. O que vier, notícia, mensagem zap, alguém lhe falou isso, um elogio, vai escrevendo. E depois leia. Você vai ver a nuvem que existe dentro da sua cabeça. E essa nuvem, a maioria desses pensamentos não te ajudam em nada. E assim está no campo do relacionamento. É como se entre o casal estivesse pairando uma nuvem de discussões, de desconfiança, de desentendimentos, mas nada que uma boa conversa sem confusão, sem conflito, calmamente não venha a resolver. É necessário aqui, Aquário, ter compreensão, colocar as coisas nos devidos lugares. Porque eu vejo o amor passando por momentos complicados. Não é hora de buscar romances novos, não. Porque você está num potencial de atrito muito grande. O momento não é necessariamente ruim dentro do relacionamento, mas é você vivendo uma fase difícil que pode refletir na forma como a outra pessoa está te vendo nesse período. Então também é um momento de cuidado para aqueles que estão sozinhos. As coisas estão instáveis, estão complicadas. Então não é uma fase ideal para o amor, sabe? Você precisa ter cautela. Ter cuidado com o outro e com você.
Para quem é comprometido, vocês podem viver experiências que não estavam esperando nessa fase. É hora de você colocar em prática a sua sabedoria, entender alguma atitude ou decisão que em outro momento pode ter dado errado e aplicar o contrário agora para evitar conflitos. Não é momento de cultivar brigas desnecessárias. Resolvam as coisas de uma forma rápida, essa é a melhor maneira de driblar os acontecimentos ruins e evitar problemas muito maiores, assim como estragos que podem ser irreparáveis. Aqueles que estão sozinhos, que estão em busca de investir no amor, precisam ter um pouco mais de cautela, porque é necessário conhecer mais a respeito das pessoas com quem você vem se relacionando, antes de você se entregar em outra roubada. Porque eu vejo surpresas desagradáveis surgindo caso você se entregue completamente assim, sem pesquisar, sem se aprofundar primeiro. Porque a pessoa pode não ser o que você espera e trazer bastante dano para sua vida. Então, cuidado. Nossa, Aquário, tá densa, hein, a leitura. Vamos ver nas amizades e na família. Quem vem lá? Ai, a carta do avarento, credo. Parece que um urubu passou em cima de vocês. Um urubu é ótimo, né? Passou e soltou alguma coisa que não prestava, né? O problema foi esse, porque tá recendeando aqui, né? Não tá muito bom. Tem que tomar um banho de alfazema aqui. Meu Deus do céu. O que eu vou falar? Tem que ir. Essa carta do avarento, ela sugere muito egoísmo e muitas pessoas apegadas a bens materiais à sua volta, ou pode ser espelhado, pode ser você. Fala também de apego ao passado, principalmente coisas negativas, misericórdia. E isso está afetando boa parte das suas decisões, te dando medo. Essa é a palavra certa. Foram tantas coisas erradas que você está com medo que dê errado de novo, mas você não para de falar também, né? Então, assim, quando a gente fala, a gente atrai. Quando você relembra, você revive a situação. Então, gente, é uma questão de espantar a negatividade. É desapegar do passado, é não ficar pegado às coisas materiais. É não ficar lembrando do que viveu e não deu certo, não ficar fixado no papel de vítima. Então, assim, é uma carta que pede para você ter controle, se estabilizar, colocar situações da vida que está te deixando preso. É hora de você rever essa ideia. Então, tem alguma coisa aqui no setor da família ou das amizades que tem pessoas que... Eu não sei se é orgulho, se é ambição, mas tá aí perto de você, sabe? Você já tá ali com o terceiro olho até latejando, né? E você não consegue se libertar desse círculo vicioso. Então, assim, saiba ser mais flexível, saiba se afastar da negatividade. Seja na família, seja nos amigos, é necessário se libertar. Foi forte o tarô de Osho, hein, gente? Deus é pai. Até eu fiquei... Ai! Vamos ver o tarô da bruxa de Évora. Bruxa, dá uma aliviada aqui, porque a coisa tá feia. Até agora foi só pancada. Saúde, dinheiro, carreira... amor e amizade. Vamos lá. A bruxa de Évora, enfim, traz boas notícias, né? Na saúde, alguém que estava doente vai ter um resultado positivo, vai poder comemorar uma cura.
Aqui também chance de uma cirurgia estética bem sucedida, quem assim o deseja, né? Tratamentos também, investindo, né, no tratamento, na cura, na necessidade de se recuperar, porque elas estão comemorando aqui as bruxas. Então é um período que quem está doente vai ficar no passado, é hora de comemorar, mas não é para se descuidar, tá bom? Assim que os exames saírem positivos, não vai se descuidar e voltar às antigas. No trabalho e na carreira vem o rei de espadas. Então, assim, momento de rever alguns padrões, momento de estudar, de se qualificar, de se organizar, tá? Porque esse rei, ele é um rei muito estudioso, ele é um rei aplicado, ele é metódico. Então, nós podemos aqui considerar que você vai precisar mesmo, né, investir em si mesmo. No teu senso prático, esse rei, ele preza pela praticidade, pela objetividade. Muitos de vocês vão tentar impor seu ponto de vista às pessoas que trabalham com você. Cuidado para não se tornar um ditador. Eu vejo assim que você deve ter capacidade para analisar situações e buscar soluções sem gerar conflitos. Conter, é preciso aprender a conter essa sua vontade de liderar, de se impor. Muitos de vocês acreditam que são superiores no pensamento. Cuidado com a arrogância para não passar por cima dos outros. Você que está aí desempregado, aqui vem um aviso que para você encontrar um bom trabalho, você tem que se aperfeiçoar no campo profissional. Seja através de uma qualificação, de uma pós, de um curso aí desses rápidos, mas você tem que se atualizar, tá? E saiba administrar seu dinheiro, evitando gastos desnecessários. É um período assim de fechar a mãozinha mesmo. Todo mundo já tá apertado, mas você, Aquário, fecha mais ainda. No amor, nos relacionamentos, vem aqui o 10 de espadas. Ai, ai, Marisa, eu nem sei mais, né? Aí o Aquário me diz, Marisa, qual é a outra pedra que vai cair na minha cabeça? Amiguinho, amiguinha. Eu já não sei mais o que dizer para você. Tô triste também. Ai, é um momento para repensar sobre o amor. Eu vejo instabilidade nesse relacionamento, sabe? E um de vocês precisa repensar o quanto esse vínculo é valioso. Precisa ser feito com racionalidade, pensar com clareza. Quais são as vantagens e as desvantagens de vocês continuarem juntos? Então, assim, vocês precisam encaixar as necessidades de cada um dentro desse relacionamento. É hora de repensar coisinhas que já vem aí de longa data, que vem minando, vem roendo, sabe? E aqueles que estão sozinhos, para de se iludir. Talvez você esteja olhando para alguém idealizando um príncipe. Vai lavar essa cara e olhar bem, porque é um bruta de um sapo cururu. E você vestindo ele de príncipe achando que beijar ele vai se transformar, né? Não vai não, amiga. Acorda, tá? E você também achando que o que tá adormecido ali é uma borboleta, é lagarta. Presta atenção, vai beijar ela, vai queimar a boca toda. Presta atenção aí, o menino e a menina de Aquário que tá sozinho, idealizando uma pessoa que não existe. Ai, meu Deus. Na família e nas amizades, a bruxa traz o as de copas. Até que enfim, né, gente? Alguma coisa para alentar aqui o aquariano, que eu já tô até com pena, gente. É tanta tragédia aqui que eu tô ficando até triste, oprimida fazendo essa leitura. Deus é Pai. Porque assim, aqui
Vai chegar uma pessoa na vida de vocês que tem uma ligação muito profunda, talvez uma ligação kármica, uma ligação de vidas passadas. Alguém que vem para te consolar, que vem para te animar, para te ajudar, sabe? Uma amizade que quando você conhecer essa pessoa, você sabe que ela veio para te ajudar. Dentro da família simboliza alguém sendo papai, mamãe, você vai receber a notícia, talvez na sua casa, não sei, vou confirmar aqui com a Cigana Isolda. Mas de toda forma, é crucial que você saiba que está chegando algum tipo de ajuda para solucionar conflitos, seja na família ou nas amizades. Até que enfim que veio uma luz, né? Graças a Deus, obrigada, Senhor. Vamos agora ao baralho fofoqueiro, tarô da Cigana Isolda. Vamos lá, o que vem aqui para Aquário, Isolda? O Sol, que enfim, a árvore. Vocês estão vendo as cartas, né? Eu comecei gravando, eu não tinha como mostrar as cartas, porque não tinha suporte. E teve umas duas criaturas aí que devem ser oraculista, né? Mostra as cartas, faça seu jogo. No meu canal eu mostro o seu quero. Mas aí, alguém viu, uma alma boa viu e mandou para mim um suporte. Gratidão. Pronto, agora vocês podem ver as cartas. Agora, engraçado, o povo que fala mal não manda nada, né? Só sabe meter a lenha. De graça ainda tá enchendo o saco. Quero ver as cartas. Por quê? Você vai ler? Porque se for para dar pitaco igual uma deu aí, eu excluo logo. Vai dar pitaco lá no seu canal. Aqui eu leio conforme a Cigana Isolda quer ler. E não porque o teu cursinho diz que é daquele jeito. Seu cursinho não me interessa. Vamos lá. Base energética. Carta do Sol. Tá? Vocês sabem que essa carta, ela anula muita negatividade quando ela vem. É uma carta que traz, né, não é luz, ela traz confiança, oportunidade, não deve ter medo. A única coisa aqui é não se tornar uma pessoa muito competitiva e arrogante. Porque aí você quebra todas as bênçãos, né? A partir do momento que você é muito competitivo e você começa a passar por cima dos outros ou humilhar alguém, a espiritualidade não vai achar você muito gatinho, não. Aqui essa árvore fala de quem está dodóizinho, doentinho, vem aí uma cura, né? Assegurando aqui estabilidade para vocês. O fundo do baralho é uma carta belíssima, a carta dos rios. É uma carta de paz, de prosperidade, de progresso. Para quem é dono de negócio próprio, a coisa tende a fluir. Muito bem, gostei, adoro desse tipo de notícia. Para quem for bem objetivo, não tiver medo, tiver segurança, eu vejo aqui que você consegue se manter sim estável, tranquilo, tá? Cigana Isolda assegura aqui muita sorte, muita cura, principalmente cura física aqui, ó. Mas alguns de vocês vão ter uma cura espiritual, certo? Eu falo ainda sobre essa lâmina do sol aí, ó, que existem segredos que você não vai conseguir esconder. Mas sabe por que você não vai conseguir esconder? Porque tem um amigo falso aqui, eu acho até que é parente. Ave Maria. Que vai botar a boca no trombone, sabe? Porque tem aquele povo que já vê o que o outro tá com conflito, tá com problema, ele fala, vou acabar de jogar pimenta pra ver arder, né? Vou pôr gasolina aqui pra fogueira subir alta. Tem um povo desse naipe, Deus me livre e guarde. Infelizmente tem um povo desse aqui no seu caminho.
Eu vejo uma pessoa que investiu em conhecimento, em estudos, e que finalmente vai ser reconhecido, vai conseguir atuar na área que quer. Vem aí um momento muito bom para você que fez um investimento aí em capacitação e estudo. Inclusive, pode ser até um destaque público, viu? Rapaz, eu vejo aqui um aquário que vai ficar até famoso em prol daquilo que ele faz. Olha, chique, demais de chique. Nessa coluna aqui, vocês têm como base energética a cartinha da árvore. Essa cartinha aqui, ela pode estar falando de situações relacionadas a algum tipo de doença no aparelho reprodutor. Por exemplo, se você é uma menina de aquário, pode ser ovário, pode ser útero. Se você é menino, parte de testículo, próstata, então é preciso dar uma investigada aqui, tá bom? Nessa parte aqui. Aqui me diz também de uma questão relacionada muito aos seus caminhos. E aqui eu digo a você, Aquário, que uma mudança de vida em busca de estabilidade e segurança, que pode ser até para outro país, uma migração, pode te dar um pouco de trabalho no início, mas depois você vai criar raiz, vai se afastar dos problemas, pode ser a solução da sua vida. Nessa linha aqui você tem como base energética a carta das ervas, também ligada à força das matas, para quem assim acredita nos elementos da natureza. E essa daqui é uma carta que vem dizendo a você sobre alguém que você está namorando, que é frio, inseguro, que quer um relacionamento aberto, sem amarras, não quer compromisso não. Mas você tem o poder de decisão e de escolher, porque você tem que ter projetos e planos que possam ser planejados, não uma pessoa assim livre, leve e solta, que não sabe o dia de amanhã. Então seja rápido, escape dessa raposa que apareceu na sua vida. Nessa linha aqui, vocês têm como base energética a carta das falsidades, né? Carta do ursão. Então, assim, essa carta vem falando para você sobre as coisas que você adquiriu ao longo de sua vida. Seja estudo, seja bem, seja experiência, saúde, paz, tranquilidade, sabe? Faça aí um remake, faça uma retrospectiva e comece a ver o que é problemático e se livrar dessa situação, ficar somente com as lembranças que te fazem feliz, que podem vir a somar como experiência. Porque só assim você vai atrair sorte, você vai estar em equilíbrio espiritual, em paz com o seu coração. Nessa coluna aqui, vocês têm como base energética a carta da âncora. É uma carta que pede para você não ficar paradão, estagnado, sabe? Vendo a vida passar, não. Enquanto a gente está vivo, a gente tem sonho. Só morreu. Então, assim, é um momento de você evoluir, não é de ficar parado, não. É hora de você sonhar, de fazer um novo projeto, de correr atrás, sabe? E eu vejo que você, às vezes, está preso numa armadilha e tem uma pessoa muito desonesta, com falta de caráter. Tome muito cuidado, você está sendo refém, está sendo manipulado por essa pessoa, até por questão de ego, porque ela é bonita, porque talvez ela tenha um certo status social, né? Mas não sei, não é uma pessoa que vai te ajudar a evoluir muito, não. Vamos ver o que mais a Cigana Isolda tem a dizer para Aquário. Vamos lá, minha cigana. É preciso rever como você está gerenciando os seus gastos.
para que no futuro você não tenha uma surpresa. E aqui vem falando de uma pessoa que está sendo iludido por uma mulher ou um companheiro que tem características femininas. Ele tá com você só para gastar o que é seu, viu? Rapaz do céu, você precisa rever alguns conceitos, ter amor próprio. A sua cabeça está em um turbilhão, igual aquela carta da mente. É preciso uma transformação, uma mudança nessa situação. Aqui, a única solução num relacionamento é a finalização. Aí, ó. É um casamento de muito conflito, um casamento, um relacionamento. Muito conflito, muita briga, discussão. E eu digo mais, a providência divina está agindo para que haja mesmo a finalização e vai ser oficial, tá? Vai ser oficial. Vem um aviso aqui. Existem pessoas aqui. Eu nem sei se eu falo essas coisas, mas a gente tem que falar, né? É como Aquário, se você ou alguém que convive com você fosse uma pessoa, sabe aquela pessoa birrenta? Só a vontade dela prevalece? E eu acho que você já tá com o saco cheio, né? O copo já transbordou. É como se essa pessoa achasse que ela é a dona do universo. O mundo nasceu para mim, só eu sei, só eu sou bom. Mas eu vejo que a espiritualidade está trabalhando para fazer uma mudança na sua vida, tirar você desse furacão. E vem aí uma traição assim que vai abalar suas estruturas, uma coisa que você nunca pensou que essa pessoa viesse a fazer. Inclusive tem um aviso aqui ligado a um inventário, a um documento familiar, que alguém da família, se você não for bem esperto, vai passar você para trás. Até na família tem os espertos aqui, viu? Agora você é honesto, você só precisa falar com toda a certeza, com todos os R's e S's, quais são seus direitos e quais são dessa pessoa. Eu vejo alguém aqui que tem uma criança, pode ser aquariano ou filho de aquariano, que tá com problemas psicológicos, tá? E chegando um resultado positivo de outra gravidez. Ai! Ai, ui, ui. E a criança que vem aí precisa de muito cuidado, tá? Uma criança muito frágil no ramo da saúde, no campo da saúde. Uma criança que vai demandar muitos cuidados. Vejo que algumas notícias que vão chegar devido a documentos feitos de forma errada vão te deixar pé da vida. Além de demorar, quando chega, ainda chega errado, traz prejuízo porque você estava esperando isso e chegou todo truncado, tudo trançado. É preciso ter sabedoria para consertar tudo isso, sabe? E você esperou muito por esses papéis. E ainda quando chega, chega errado. Que é para acabar de dar a dose final do copo extravasar. Aquário, foi um jogo difícil. Fiquei até cansada. Depois desse jogo vou tomar um chá de camomila para me refazer, porque não foi fácil. Mas de toda forma, a gente tem que agradecer, porque são nas adversidades que nós sabemos qual é o tamanho de nossa fé. E o quanto nós já evoluímos para podermos passar por isso com integridade. Eu agradeço a você, agradeço a Deus, aos seres de luz, que eles possam derramar sobre cada um de nós aqui, os aquarianos em especial,
Bênçãos para poder passar todo esse fardo aqui até finalizar esse ano. Porque, rapaz, foi denso aqui, hein? Deus proteja todos nós, proteja vocês em especial, suas famílias e seus lares. De toda forma, eu agradeço. Gratidão, gratidão, gratidão.